Praise the Lord, my lords, the mightiest prophet, the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, ontem nós estávamos em 2 Pedro, capítulo 2. É lá onde nós terminamos ontem. E, novamente, a razão pela qual nós estamos vindo ao vivo até vocês em 105.3, 105.9 FM, na Rádio Jesus Lord, é porque nós estamos tentando limpar um pouco do atraso da mensagem do arrebatamento da igreja. Então, este é um tempo muito importante. Nós estamos usando este canal agora para fazer o download desta mensagem para vocês, para podermos cobrir mais campo agora para podermos nos preparar para a vinda do Messias. Lembre-se que tudo isso está centralizado na vinda do Messias para preparar uma igreja santa, para preparar-se para o dia glorioso da gloriosa vinda do Messias. Ontem nós vimos 2 Pedro, capítulo 2, e é onde eu quero começar imediatamente, 2 Pedro, capítulo 2. E nós vimos do versículo 1 ao 3 que o Senhor está falando muito tremendamente a respeito de uma infiltração que está acontecendo dentro da igreja. Então, toda a equipe da rádio, vocês documentem muito bem, porque esta é a única forma que eu vou entregar a mensagem do Senhor para ajudar a igreja. Então, por favor, gravem muito bem essa mensagem. Se acontecer alguma coisa, eu tenho 10 linhas aqui, eu passo para outra linha. Então, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, e nós estamos falando dos versículos de 1 a 3, onde nós vimos muito claramente que esta mega mensagem do arrebatamento da igreja, eu compartilhei uma visão que eu quero compartilhar novamente com vocês. Naquela visão, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me mostrou a casa do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, naquela visão, eu compartilhei isso antes nesta rádio, mas eu quero agora compartilhar em contexto com esta mensagem. Ele me mostrou a casa do Senhor, então Ele me trouxe dentro da casa do Senhor, e quando Ele me trouxe lá, repentinamente, dentro, as ovelhas que estavam cheias de ovelhas, ele me mostrou muitas ovelhas, elas eram brancas, elas têm pelinho branco, eles têm a lã branca, estas ovelhas, e então lá de dentro eu fiquei muito chocado quando um lobo veio, e foi inacreditável o que eu vi. Eles começaram a morder as ovelhas, foram muito destrutivos. Eles não estavam mordendo para comer, para matar e comer e acabar com ela. Não, eles estavam mordendo o estômago daquelas ovelhas, então os dentes deles realmente agarrou o estômago, então começaram a bater com a ovelha, batendo no chão, até matar, e a grama ficou totalmente amassada e havia muito sangue, e eles estavam batendo, eles agarraram o estômago e então batiam aquelas ovelhas no chão. Então foi muito terrível. Então, quando eles acabavam, eles pulou em outra, quebrou o pescoço e então começou a matar de uma forma muito brutal. Então ele deixava aquela e ia para outra e batia nela, e batia a cabeça dela na grama até a ovelha morrer. Então, havia partes destas ovelhas espalhadas, os corpos delas, foi uma cena muito horrível, impossível de se ver. Eu compartilhei com vocês esta visão antes, e eu quero ancorar esta mensagem novamente nesta tremenda conversa do Senhor Deus Yahweh. Este agora é Deus Pai, Ele mesmo falando comigo a respeito do estado da igreja de Cristo. Então, é aqui onde nós estamos ancorando hoje, enquanto nos aproximamos de 2 Pedro, capítulo 2, que fala a respeito do tempo do fim, o que vai acontecer com a igreja nos últimos dias, e a profecia daquilo que está vindo para acontecer com a igreja, vindo para acontecer na terra. Então, povo abençoado, vocês veem muito claramente, a partir do versículo 1 de 2 Pedro, capítulo 2,
2, ele diz que também haviam falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês. Então o Senhor está fazendo uma predição, uma previsão, uma profecia. Ele está dizendo para vocês o que está vindo na casa do Senhor. E ele diz que dentro da casa, dentro da congregação do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, dentro, falsos profetas vão emergir. Em outras palavras, o inimigo, o diabo, vai trazer pessoas dentro da igreja. E essas pessoas virão como outra agenda quando eles vêm para a igreja. Então, repentinamente, eles vão se levantar. Eles vão se levantar de dentro do corpo de Cristo, de dentro da igreja de Cristo, o corpo dos crentes. E ele diz: mas haviam também falsos profetas entre vós, assim como haverá falsos mestres entre vocês, significando que eles virão com falsa doutrina. O papel deles é muito simples, eles virão para transmitir uma falsa doutrina. E ontem nós tocamos um pouco naquilo que faz com que a igreja vulnerável e aceitável para esta doutrina. E ele diz aqui que eles vão secretamente introduzir heresias destruidoras, chegando até a negar o soberano Senhor que os resgatou, que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição, rápida, muito rapidamente, trazendo repentina destruição sobre si mesmos. Então vocês veem como que o Senhor começa de uma forma muito poderosa. Imediatamente ele diz que o juízo deles vai acontecer. Desta forma também, ele também quer dizer que o juízo daqueles que vão espalhar esta falsidade na igreja, mas também a destruição daqueles que o seguem. Então isso é o que ele fala no versículo 2. Ele diz: muitos seguirão a sua conduta depravada e trarão, e então o caminho da verdade será difamado, será blasfemado. Então isso é muito sério. Ontem nós focamos no versículo 2. Versículo 2. E ele diz no versículo 3: estes falsos mestres, na sua ganância, vão, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, a destruição não tarda. Então, o Senhor está personificando o juízo deles. É como se há uma hoste celestial que está designado para a destruição deles, e esta hoste celestial já está aqui, a espada dele já está aqui. Ele está apenas esperando o momento certo para então matá-los. Então é uma coisa muito perigosa envolver-se neste tipo de falsidade. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Então nós vimos muito claramente no versículo 1 que eles não virão a vocês abertamente, como vocês veem eles vindo aqui e dizendo: nós viemos buscar dinheiro aqui. Nós vemos muitas escrituras, Isaías 56, Jeremias 6, do 14, Miqueias, do 3. Eles estão buscando o estômago, eles estão buscando ganhos terrenos. Foi isso que nós vimos ontem. E o Senhor, nesta escritura, você pode ver, quando você pode ler muitas versões da Bíblia, você pode ver que o Senhor ele está definindo o caráter deles. Ele está dizendo em algumas versões que eles vão estar ensinando sensualidade. Eles estarão ensinando imoralidade vergonhosa.
Então o Senhor está dizendo que eles também serão imorais. E então as ovelhas, o povo que o segue, serão muitos. Infelizmente não serão poucas, serão muitos e infelizmente a maioria. E os seus seguidores também vão se tornar sensuais na sua prática e na sua conduta, se tornarão imorais e farão exatamente isso, imoralidade. Foi isso que nós vimos ontem. E nós vimos que o Senhor Todo-Poderoso está levantando uma advertência muito séria para a igreja deste dia presente, porque mais tarde, se tivermos tempos, vocês vão ver muito claramente que o Senhor diz que tudo isto é para deixar um exemplo para vocês como igreja daquilo que vai acontecer com os ímpios. Então, Deus que nunca mente, Deus que é santo, diz que é importante para vocês tomarem nota disto, porque a razão pela qual Ele coloca isto na Escritura é para que vocês possam aprender a lição e estar cientes de que o mesmo caso o mesmo destino vai acontecer a qualquer um nesta geração que estiver envolvido neste tipo de iniquidade. Então, nós tivemos um tempo muito poderoso ontem, apresentando isto repetidamente para que ninguém dizer, eu vim na igreja para vender óleo, para vender vassoura, para vender palavra profética. Eles não vão começar assim, eles vão começar como genuínos, mas dentro da mensagem eles vão sutilmente colocar um pouco de corrupção assim, e as ovelhas vão morder isto. Nós vimos isto muito claramente na igreja deste dia presente, que as ovelhas estão sentadas naquelas igrejas muito confortáveis. Eles não sabem que estão no caminho largo. Então podemos avançar nossa conversa hoje, povo abençoado? Hoje eu quero começar no versículo 4 em diante desta tremenda escritura que fala a respeito dos últimos dias, o que está vindo para acontecer na terra, o que está vindo para acontecer com a igreja. Então, versículos de 4 a 9, eu vou ler, ele diz, versículos do 4 ao 9, ele diz, ele começa a dizer, se Deus, é uma declaração condicional. Então ele está dizendo, apegue-se a isso, presta atenção, porque tem algo que ele quer transmitir. Então ele está estabelecendo uma plataforma, ele está justificando o que está prestes a acontecer com a igreja e com a terra. Ele está dizendo, pois se Deus não poupou anjos quando eles pecaram, então o Senhor está usando uma narrativa descritiva muito importante. Ele está construindo uma evidência, um caso. Ele está construindo um caso que está baseado em evidências para vocês, a igreja. E ele está dizendo que se Deus não poupou anjos quando eles pecaram, mas enviou-os para o inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então ele está usando este caso dos anjos. Ele está dizendo que vocês são mortais. Vocês são meros mortais. Vocês são meros humanos. É isso que o Senhor está ressaltando aqui. Ele está ressaltando a supremacia dos anjos, que diante dos seus próprios olhos, ele está dizendo que anjos são seres superiores e gloriosos diante do Senhor, os próprios anjos do Senhor. Anjos têm uma certa capacidade que meros humanos não têm. Então, ele está levantando um caso muito sério e ele espera que isso acenda um grande despertamento nos seus corações. Como cristão, uma advertência, uma bandeira vermelha. Isso é o que deve fazer com que vocês temam se estar envolvidos em pecado. Porque ele está dizendo, em outras palavras, que se Deus não poupou os seus próprios anjos superiores, que são mais superiores do que os homens mortais, quando eles pecaram, se ele não poupou os anjos que eram mais superiores do que vocês, é isso que o Senhor está dizendo aqui.
hakuzuia hukumu wake kuguza wa malaika wake ambaye ni wakuu sana na ni wa utukufu sana kuliko binadamu. Je, nyinyi je? Wakati wa malaika ambao ni watukufu sana, wako na nguvu sana na mamlaka ile ambayo wamepewa na Mungu kutenda kazi, wanaweza enda kuanzia eneo hili la dunia mpaka mwisho wa dunia kwa sekunde moja. Lakini wakati walitenda dhambi na utukufu wao yote akawahukumu. Again, you'll get the Swahili novamente. translation later. Vamos ter a tradução em Swahili mais tarde. But he's saying here, Mas ele está dizendo aqui that angels que who os are anjos superior que in eram his superiores na presença that an angel can live from one end of the earth to the other end, from the tip of Helsinki, Finland, to the tip of New Zealand in less than 1 second. That is just how mighty the angels are. And they are glorious. So he's saying here that if God is raising a warning to this church, to the present day generation that is about to enter the realm of eternity, está prestes a entrar na dimensão da eternidade. Ele está dizendo o que vai acontecer. E ele está usando isto como um exemplo para começar a recalibrar a sua vida e evitar o pecado. Ele espera que até mesmo que você tenha um pensamento racional possa te ajudar a entender a gravidade que o Senhor está colocando aqui a respeito do pecado. Ele está dizendo, porque se Deus não poupou os seus gloriosos e poderosos anjos, que eram maiores do que vocês, muito maiores sem comparação, para operar na dimensão espiritual, com corpos espirituais, ou corpos eternos. Então, se Deus é condicional, não poupou os seus poderosos e gloriosos anjos, que eram eternos, quando eles pecaram, mas enviou-os ao inferno, precipitou-os no inferno. Tão superiores como eles são, tão poderosos como eles são, tão grandiosos como eles são, e Deus não os poupou quando eles pecaram, colocou-os em cadeias e enviou-os para o inferno, e os restos colocou em cadeias nas trevas tenebrosas, reservando-os para juízo. É isso que o Senhor está dizendo, que quando Satanás caiu com 1/3, quando eles pecaram no céu, Deus tem zero tolerância ao pecado, como vocês verão brevemente, independente de quem você seja. O Deus Todo-Poderoso está dizendo que Ele vai fazer tudo, não importa as circunstâncias, para defender a santidade dEle, para defender a justiça dEle, para defender a separação dEle do pecado, para defender o caráter e a natureza dEle e os atributos dEle de justiça. Então, Ele os enviou ao inferno, colocou-os em cadeias de escuridão. Lá é uma condição, ele diz se. Então, o próximo é o versículo 5. Se Deus não poupou o mundo antigo, então, no primeiro caso, você vê o caso dos anjos. Ele está ressaltando a supremacia dos anjos muito mais do que você, a igreja. Vocês, meros mortais. Se Deus não poupou os anjos, que eram mais superiores do que vocês, Deus Todo-Poderoso está advertindo a respeito da apostasia, advertindo os pregadores do Evangelho da Prosperidade, advertindo os pregadores que exaltam a carne na igreja. Esta queda que você vê globalmente na igreja, onde 99% da igreja globalmente foram roubados para a apostasia e o pecado. Deus está advertindo tanto o púlpito como a congregação globalmente. Isto é muito mortal, muito severo, muito nefasto. E no primeiro caso ele diz, se é uma condição, se Deus não poupou os anjos, ele está usando os anjos superiores para despertar vocês para dizer,
Quanto mais vocês ele vai julgar. Para vocês, ele nem se importa. Ele não vai nem se importar comparando com a supremacia com os anjos, usando a qualidade do ser que ele criou. Que os anjos eram de qualidade mais elevada do que vocês, entre os seres que Deus criou. Então, a segunda declaração condicional é o versículo 5, ele diz: e se Deus não poupou o mundo antigo, quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas protegeu e preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Se a minha mente está certa, Noé vivia em um tempo onde tinha 3, 4 bilhões de pessoas. Deus aqui em Noé está usando quantidade, números. Na primeira condição, quando ele está falando dos anjos, quando ele está usando os anjos como um exemplo para divertir vocês, ele está falando a respeito da supremacia do ser, a qualidade do ser. Os anjos que são super gloriosos, que são super poderosos, eles podem se mover do Canadá até a ponta do Japão em menos de 1 segundo. O Senhor Todo-Poderoso, você deveria perguntar para este que fala com vocês algumas vezes. Eu estou lá dentro de um escritório nos Estados Unidos, ao mesmo tempo eu estou na Austrália e Nova Zelândia em menos de 1 segundo. Ou ao mesmo tempo. É impressionante, porque vocês sabem que estes que falam com vocês, eles operam nesta formação. Então o Senhor está dizendo aqui que os anjos têm uma qualidade mais alta do que vocês, eles são mais gloriosos do que vocês, são mais poderosos do que vocês. E quando eles pecaram, Deus não foi apologético, ele não. E quando ele os feriu, ele os julgou e os empurrou para o inferno, e ele os prendeu com cadeias, com correntes na escuridão, em cadeias de escuridão para aguardarem o juízo. Então o Senhor está dizendo que quando Satanás caiu com 1/3 dos anjos, quando eles pecaram e foram expulsos do céu, não todos eles estão aqui na terra, nem todos estão aqui. A maioria destes anjos que foram expulsos foram empurrados diretamente ao inferno e amarrados em cadeias de escuridão, aguardando pelo juízo máximo, o dia do juízo. Você já pode ver, já desde aqui, que os demônios que vocês veem operando na terra, esses são muito poucos. A maioria deles foram empurrados lá embaixo para dentro do inferno, estão lá embaixo, presos em cadeias de escuridão. Então aqui Deus está usando qualidade. E Ele está dizendo que vocês são meros vasos de barro, feitos de barro. A humanidade é meramente feita de barro, lama. Você pega a terra, mistura com água, então você modela. Entretanto, os anjos são seres eternos. Anjos são eternos, têm corpos eternos. Anjos eles têm a glória que Deus destinou a eles, Ele os glorificou. E Ele está dizendo que se Deus não poupou os anjos, que eram mais superiores do que vocês, seres superiores, são mais poderosos do que vocês, eles o adoravam por muito tempo, não sabemos por quanto tempo, adorando a Deus no céu, servindo-o, e na supremacia deles, os anjos em diferentes níveis, superiores, mais baixos, mais elevados, arcanjos, que se Deus não poupou estes anjos que eram mais superiores do que vocês, isso deve trazer uma advertência para vocês, seres mortais, meros mortais, a igreja, que quando os anjos pecaram, Deus não os poupou. Quanto mais vocês, quando vocês pecarem. Então vocês entendem? Então o segundo caso, a segunda condicional, ele usa a mesma condicional. Se ele não poupou o mundo antigo, quando ele trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas protegeu e preservou Noé, pregador da justiça, o pregador da justiça, da santidade, e mais 7 pessoas, a família dele.
Novamente, na segunda declaração condicional, está advertindo a vocês, a igreja, a respeito daquilo que está prestes a acontecer, o que vai acontecer com a humanidade e com a terra, o juízo que está vindo. A razão para vocês se prepararem para o arrebatamento e se prepararem bem. Novamente, ele está advertindo aqui da impiedade, mas neste caso, no versículo 5 de 2 Pedro capítulo 2, ele agora está usando quantidade. Ele está usando números, que se Deus pode julgar de 4 a 5 bilhões de pessoas, estima-se que a Terra tinha prestes aproximadamente 4 a 5 bilhões de pessoas. E ele pode pegar este número, este grande número, para poder afirmar a sua posição imutável, a posição imutável a respeito da sua santidade, para poder confirmar a sua posição descomprometedora no que diz respeito à justiça. Vocês entendem isso? Então, ele agora está exaltando o grande número, bilhões, e ele ficou só com 8 pessoas. E ele está dizendo que se nos dias de Noé, Deus pode julgar tantos bilhões desta natureza, desta quantidade. Então, quanto a vocês, pregadores da justiça? Ele diz que vocês nem são 4 bilhões. Ao contrário, os pregadores da injustiça, pregadores da injustiça, pregadores da prosperidade, vocês nem são 4 bilhões, é isso que o Senhor está levantando aqui, que vocês que pregam isto, o número de vocês é até muito menor do que aquilo que Deus fez nos dias de Noé. Ele que pregou, vocês que pregam o evangelho carnal, da cobiça, da sensualidade, da imoralidade, da riqueza da terra, das coisas do mundo, conduzindo a igreja para longe, desviando, focando a igreja na riqueza do mundo. É isto que o Senhor está avançando. O segundo caso, a segunda declaração condicional, versículo 5. Se Deus não poupou o mundo antigo, e eu estou dizendo que entre 3 e 4 bilhões de pessoas. Quanto a vocês, os pregadores da injustiça, pregadores da iniquidade, pregadores da carne, da prosperidade, ele está dizendo que o número de vocês não chega nem os 4 bilhões. Ele agora está usando números. Mas é o mais importante. Ele está dizendo que Deus não se importa quando se trata de defender a sua santidade, quando se trata de defender a sua justiça. Ele não se importa e apenas 8 pessoas entrarem no céu. Essa é a mensagem que está vindo daqui, que ele deseja julgar a terra inteira. A terra, o mundo inteiro, como vocês vão ver, para poder defender a sua santidade, para poder defender a sua justiça. Que o Deus Todo-Poderoso, ele deseja varrer, esvaziar a terra inteira na sua luta contra o pecado. Varrer para fora a terra inteira e permanecer apenas com 8 pessoas que são justos. Em outras palavras, ele está dizendo que aqueles que se deleitam no pecado não verão o reino de Deus. Não importa quão pequeno seja o número dos justos. Essa é a advertência que o Senhor está levantando aqui. Então, se no primeiro caso, na primeira condicional, no versículo 4, ele diz: se Deus não poupou os seres mais superiores como os anjos, então quanto a vocês, meros humanos, como ele vai poupar vocês quando vocês estão totalmente inundados
moldados pelo pecado assim. Segundo, ele está falando a respeito de quantidade, números. Que se Deus pôde matar toda a terra, julgou-os e os destruiu, todos eles, e todos eles agora estão no inferno, aguardando por este juízo, e ele protegeu somente 8 pessoas. Impressionante. Ele está dizendo que isso deve te causar um calafrio. Isto deve ser uma séria advertência para você. Que Deus está pronto para fazer qualquer coisa, não importa as consequências. Quer ele permaneça apenas com 8 pessoas em toda a terra. Isso é inacreditável. Ele está pronto para fazer isso, para defender a sua justiça. Este é uma escritura tão pesada. É uma escritura central que a igreja deste dia presente realmente precisa. Especialmente pela maneira como eles estão trivializando o pecado, normalizando o pecado. Eles equalizaram o pecado com a vida, a forma como, a ponto deles se tornarem insensíveis à justiça de Deus, e eles não se importam. É como se para eles, Deus vai entender. Isto é uma advertência tão poderosa que o Senhor inseriu aqui para aqueles que estão se preparando para o arrebatamento da igreja. E ele continua dizendo, versículo 6. Se Deus, novamente outra declaração condicional, e Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as e queimando-as até as cinzas. Novamente, aqui ele está falando a respeito de cidades pecaminosas, e que o Deus Todo-Poderoso trouxe fogo e queimou eles até as cinzas. Esta é uma advertência nefasta que ele está levantando aqui. Novamente, tudo enfatiza uma coisa: zero tolerância ao pecado. Em outras palavras, você pode ver o Senhor dizendo aqui que se Deus pôde enviar o seu próprio Filho, Deus Filho, o Messias, o Criador de todas as coisas, para vir e morrer por vocês na cruz, para poder demonstrar a sua zero tolerância ao pecado. Então, e quando naquele dia você for pego em pecado, você pode dizer o que o Senhor está dizendo aqui. Então, no versículo 6, novamente, outra lição que o Senhor está colocando diante de vocês. Ele está dizendo, se Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as até as cinzas. E olha isso agora. E tornando-as exemplo. Se eu fosse você, é onde aqui eu iria enfatizar. Grifar. Tornando-as um exemplo. E tornando-as um exemplo. E tornando-as um exemplo. Isso é muito poderoso. Em outras palavras, tudo isso está acontecendo diante dos seus olhos agora, direcionando uma mensagem para vocês, o propósito pelo qual o Senhor está enviando uma mensagem para a igreja. O propósito para ter escrito isso aqui é para que ele possa enviar uma mensagem de advertência para a igreja deste dia presente que está sentada no limiar da eternidade. Versículo 6 novamente, 2 Pedro capítulo 2. Se Deus condenou, pôde condenar as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as até as cinzas, e tornando-as um exemplo, daquilo que vai acontecer com os ímpios. Ele agora projeta no futuro. Então ele diz, então, é isto que vai acontecer com os ímpios. Impressionante. Então, a igreja é muito abençoada porque ela pode saber o que está vindo. E ela agora pode calibrar e ajustar-se para ter certeza que o fim dela será bom. E fazer como, tornando-os um exemplo daquilo que acontecerá aos ímpios. Então, se ele livrou Ló, olha isso. Novamente, ele traz aqui a esperança. Ele está dizendo em outras palavras, uma advertência justa vem com um conselho. Ele está dizendo
que a profecia, Deus não é democrático, Deus não é democrático, Ele é soberano nas profecias dele, mas pela graça dele, uma profecia justa vem como uma estratégia de fuga. Então, Ele sempre vai chamar pelo arrependimento. Então, Ele está dizendo, se você se arrepender, eu não vou infligir sobre você o desastre que eu tinha planejado. Então, Ele diz aqui, mas Ele livrou Ló, um homem justo, que se afligia com o procedimento depravado daqueles ímpios, pois ele vivia entre eles dia após justo, era severamente atormentado em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Se isso é assim, novamente, outra declaração no condicional do versículo 9. Então, se é assim, então nós vemos que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que seguem os desejos corruptos da carne e desprezam autoridades. É aqui onde nós estamos hoje. Esta é a escritura que nós vamos hoje cavar nesta noite. Nós estamos do versículo 4 até o versículo 9. Isto é muito, muito poderoso. Eu queria ancorar isto e trazer a mensagem exata que o Senhor está trazendo para esta igreja que está esperando pelo Messias, que está esperando pelo arrebatamento. E nós vamos abrir cada uma delas, cada uma dessas advertências com grandes detalhes. Muito obrigado. Eu os verei em 5 minutos novamente. Yes. Separate out from sin and lead a holy life, because the Lord is warning and now warning the fallen.
Não importa o número, se Deus vai salvar somente os justos, não importa o número, e Ele enviou Jesus para morrer por nós, então isso é muito sério. Somente 8 permaneceram. Então isso traz o fato que Deus, não importa o quantos irão para o inferno, mas Deus vai defender a justiça. Thank you so much. Thank you so much, Senior Pastor. Thank you very much. Very powerful indeed. Senior Pastor Juguna from Wangige. Thank you so much. Very true that the Lord is willing to wipe out the entire generation, the entire earth, for in His pursuit for holiness to defend His glory. When it comes to defend His glory, His righteousness, His holiness, He doesn't care whether only 7 or 8 people or even 2 people, like He saved Noah and his Deus family. não se importa. It Ele doesn't está matter. He disposto will a not varrer care. a terra inteira. Jesus is Lord. Praise the Nem Lord. que Ele tenha que ficar no fim com 8 pessoas. Pastor Kennedy. Amen. Yes, you are speaking to Senior Bishop Elect Maureen Wetuli, calling from Nambale region in Busia, Senior Pastor Kennedy. Yes. And what a powerful message. What a serious warning. Que mensagem poderosa, que advertência séria para esta geração que o Senhor está revelando no livro de 2 Pedro capítulo 2. Very powerful message that the Lord has brought to us today. Muito A very poderosa mighty mensagem message que o indeed Senhor that really trouxe is awakening us and para should nos make us to despertar fear sin e nos and it should fazer cause us to temer panic o and to pecado check our e hearts nos because fazer remember entrar that em pânico. if He judged over 3 to 4 billion people to affirm that to affirm on His stand on holiness, then how about this generation, Senior Bishop? Oh yes, Senior Pastor Kennedy, it is so shocking and it is a message that is really catching, especially if you look at the way the Lord has articulately released these examples, like you see when He judged the superior angels, those who are having eternal bodies, and the way He has outlined the second example, the example of Noah. During the time of Noah, when He saved only 40 people, and then He came down to the example of Lot. There you see, Senior Pastor Kennedy, that indeed I have found out that God does not care about the majority who are ungodly, that God cares about the righteous. The few righteous people are more valuable before God. And this is serving as a serious warning to this generation that if God did not spare the glorious angels with eternal bodies, and yet He judged them and destroyed them and He thrust them out of heaven, what about us? This has really caused me to humble so much and to fear so much, because God has no compromise. He does not compromise when it comes to His righteousness, Senior Pastor Kennedy. Very true. It doesn't compromise. And so that God, no matter how small the number of the righteous people, the holy people, those who are heeding to the instructions of the Lord Yahweh are, no matter how small that number is, God will still judge sinners. He will not say that, oh, this number is too small that allow me to no, just forgive. No, He will still judge the sinners. Very serious message there, even as you summarize, because we are waiting for the next segment. Oh yes, Senior Pastor Kennedy, I really humble so much and I repent all my evil deeds that I've committed, that when that day comes, I may be counted among the few. If God comes to save, I may be counted among the righteous people. May the Lord have mercy on us. And we are